cultura. Na era moderna, o termo se estendeu a nível geral, sendo usado praticamente em todas as áreas humanas, esse termo pejorativo. O Concílio Vaticano II se estendeu de 1962 a 1965. Sem dúvida, foi o maior evento eclesial do século XX. Entre todas as questões, superou a compreensão negativa desse termo leigo, estabelecendo um conceito positivo de leigos, designando-se da seguinte forma na Constituição dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium. Acabamos de celebrar os 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II. Esse novo Pentecostes da Igreja continua viva e impulsiona os discípulos e discípulas de Jesus Cristo na busca de seus lugares, no serviço ao próximo, sobretudo aos pobres e excluídos, onde se revela a face e a carne de Cristo. Todos os cristãos que são membros da Sagrada Ordem e do Estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis incorporados em Cristo pelo batismo. Desde que nós fomos batizados, estamos incorporados no corpo de Cristo. Formamos povo de Deus e tornamos participantes também da função sacerdotal, profética e real em Cristo. Exercer a missão de todo cristão e na igreja e no mundo. Que o cristão está inserido no mundo e na igreja. Ele é parte presente na igreja. Ele que faz a maior parte. Ele é a grande parte da igreja viva de Cristo. Todo cristão, ele é cristão desde o seu batismo, o batismo de Deus. São dois grandes fundamentos da teologia, conciliar e pós-conciliar do laicato. Após o sínodo de 1987, João Paulo II foi o primeiro papa da história na igreja a publicar um documento, laicato. Após o sínodo, João Paulo II publicou, em 30 de 12 de 1988, a expressão apostólica pós-sinodal, Christi Fidelis Laici, sobre a vocação e missão do leigo e da leiga na igreja e no mundo. De Santo Domingo, a maior parte dos batizados ainda não tomou plena consciência de sua presença na igreja. Sentem-se católicos, mas não igreja. É o que vemos no mundo. E a nossa finalidade é chamar essas pessoas para a igreja. Porque todos são batizados, muitos se afastaram devido ao Covid, muitas pessoas se afastaram e até hoje não retornaram à missão na igreja. Porque todos nós somos convidados. Cada um pode representar seu papel na igreja. Somos importantes na igreja para todos e para o mundo. 10 anos passados, a Congregação Doutrina da Fé emitiu uma instrução acerca de algumas questões, com a colaboração dos fiéis leigos, dos sagrados ministérios do sacerdócio. Foi a vez dos bispos do Brasil entrarem em cena e indicarem um modo claro que era direcionado para a missão e ministérios dos cristãos e leigos. Ive, você quer apresentar algum slide? Sim, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides da formação que a gente recebeu, e aí, a partir dessas provocações, a gente pode ir conversando, tá bom? Espera só um pouquinho, porque
Às vezes eu fico meio maluca aqui com esse compartilhamento. Mas eu vou conseguir, só um minutinho. Tá? Vou trazer para... Gente, como é difícil, espera aí. Bom, eu vou, ao invés de compartilhar com vocês que eu não estou conseguindo, que esse negócio está me dando um trabalhinho, eu vou falando, tá? E aí, depois eu compartilho lá o slide todo com vocês no grupo, pode ser? Acho que fica mais tranquilo se eu fizer isso. Eu vou fazer uma última tentativa de compartilhar, talvez funcione, mas se não funcionar, a gente faz desse jeito que eu tô falando para vocês. Não, eu acho que agora eu vou conseguir. Peraí. Aqui, ó. Vocês conseguem ver o arquivo agora? Já está mostrando a janela tua do computador, lá só falta abrir ele. Então... Bom, eu abri aqui. Aparece para mim, mas não aparece para vocês, né? Que estranho. Não, você saiu agora. O que vocês estão vendo? Você. Agora parou, né? Mas estava mostrando o teu Explorer lá, você ia começar a abrir. Estava mostrando já. Então, gente, é uma coisa muito louca isso, porque para mim estava parecendo diferente. Agora eu já nem sei mais onde está. Estão vendo? Está abrindo. Tá, agora já está. Identidade local. Então, tá bom. Eu provavelmente não vou ver vocês, tá? Aí, mas tudo bem. Então, quem quiser interromper, abre o microfone e fala, tá? O que vocês veem agora? Identidade laical em busca de suas fontes mais profundas. Ah, tá bom. É isso mesmo que é para vocês verem. Bom, então, o que a gente vai ver aqui, né, a partir da nossa identidade? É quem somos, quem são os cristãos, como que a gente se coloca no mundo. E aí a pergunta, está passando para vocês? Tá, né? Sim. Sim, tá sim. O que estamos fazendo, por que estamos ótimo. aqui. É que minha tela está minimizada para eu ver se eu consigo ver vocês também. E aí eu não consigo saber exatamente o que vocês veem, mas está tudo bem. Então, o que estamos fazendo aqui hoje, né? Por que nós estamos aqui? Nós, como o Clóvis falou, com outras palavras, no início dessa falação hoje, nós estamos aqui em busca das fontes mais profundas, em busca da nossa identidade, que se deu a partir do nosso batismo, né? A nossa identidade como leigas e leigos nessa igreja e no mundo. E aí, a gente não vai falar de vocação, espiritualidade e missão, a gente vai partir do nosso Gênesis, né? Então, o nosso ponto de partida, que vem do latim, que quer dizer espetar, e partida no grego significa desatar. Então, quando a gente pensa nisso, qual é o ponto de partida da identidade laical? É nos espetar para que a gente possa desatar os nós que nos impedem de avançar, no sentido de que muitas vezes a gente está preso
como se nós estivéssemos amarrados e não conseguimos seguir na caminhada. Então, esse espetar vem no sentido de desatar os nós, né? E aí eu fico imaginando mesmo, quando a gente está com a mão amarrada ou com uma sacola amarrada, que a gente precisa de um instrumento para ir lá afrouxando, afrouxando, até que a gente consiga, então, partir e caminhar. É isso e é para isso que nós estamos aqui, né? E aí, então, a nossa identidade, ela é tudo. E ela é o ponto de partida a partir do momento em que somos todos humanos e que somos todos Deus, partindo daquele mandamento, né, daquela concepção de que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos seus filhos, portanto, somos esse Deus e somos o todo ao mesmo tempo, né? Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone e me interromper. Tá? Bom, então sigamos. A pior coisa que pode acontecer para um cristão leigo é perder a memória da sua identidade, porque quando nós perdemos a memória da identidade, a gente não sabe quem é e para que estamos aqui, né? Não sabemos quem somos na igreja e não sabemos quem somos no mundo. Desse jeito, a gente acaba se afastando da nossa missão. Acabamos nos afastando da consciência de quem somos. E aí ficamos como Alice no País das Maravilhas, né? A gente não sabe para onde vai, e aí quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Quando a gente não sabe quem somos, a gente aceita qualquer coisa. Então, quando pensamos na nossa identidade, pensamos na nossa vida, na nossa consciência, na consciência que devemos ter sobre nós mesmos e sobre o nosso papel no mundo. Esse papel que é de deixarmos nos afetar, né? Afetar no sentido do afeto, do amor, do carinho e no amor por nós mesmos e por todas as outras pessoas, e também de deixarmos nos afetar no sentido de incomodar-nos com as coisas que acontecem, para que a gente possa, então, ter esse movimento de agir para mudar o mundo. E aí tem a explicação, né, dessa identidade como soma de atributos que nos distinguem na igreja e no mundo. Essa distinção que começa na nossa criação e que se manifesta na nossa vida e no nosso cotidiano. Clóvis, Paulo, vocês são livres para completar aqui o que eu estou dizendo, o que a gente está acompanhando desse texto, que é muito lindo, que fala sobre a nossa identidade. Então, fiquem livres, se sintam à vontade em comentar, tá bom? Bom, então, o livro do Gênesis, né? Ele traz 50 capítulos para falar da criação do mundo, da história e do povo de Deus. E nos 2 primeiros capítulos, que tratam justamente a criação do mundo e do ser humano por Deus, e a gente que tem frequentado a igreja esses últimos meses, né? Esse tempo da quaresma, a gente vem ouvindo bastante também sobre isso, né? Foram 6 dias de um grande banquete, onde a mesa se torna farta de tudo. Luz, firmamento, água, terra, plantas, sol, peixe e os animais terrestres. E Deus viu que tudo era bom. E no 6º dia, ele entra nesse êxtase de amor e abre o seu coração para criar algo que viria dele próprio, ou seja, nós, né? Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E ele nos criou a sua imagem, homem e mulher. E aí a gente para nesses 3 pontos, né, para discutir e para nos perceber com essa identidade. O primeiro ponto
a grandiosidade da mulher e do homem, o centro da criação. O segundo ponto, essa imagem e semelhança de Deus, que nos torna como Ele, né? E isso não tem outra coisa a dizer que não que somos a família de Deus, que somos filhos de Deus, que somos parentes de Deus, portanto, somos Deus, né? E aí, quando alguém nos para na rua e nos interpela, até no momento em que está brigando com a gente, né? E pergunta: você sabe com quem está falando? A nossa resposta deve ser: sim, sou filho de Deus. Sou feito à sua imagem e semelhança. Normalmente, a gente toma uma outra atitude, né? Parte para um outro viés e acaba entrando nessa vibe, né? Que é outra, que não é a de nos colocarmos como filhos e filhas de Deus. Mas se a gente parte deste lugar, que somos filhos e filhas de Deus e que somos grandes e feitos à sua imagem e semelhança, tudo muda e até o nosso comportamento, então, vai mudar e sim, vamos conseguir nos colocar, né, no mundo de uma maneira diferente. E o terceiro ponto é esse, que Deus concede já no início os dons aos seres humanos, né? Da criatividade, da palavra e da liberdade. Não é à toa que nós temos o livre-arbítrio, que a gente consegue fazer as nossas próprias escolhas, certas ou não certas, mais desafiadoras ou menos desafiadoras. O certo é que a gente consegue fazer escolhas, que a gente consegue nomear todos os animais e todas as coisas, que a gente consegue ter esse processo de criação ou de cocriação, como a gente tem falado bastante ultimamente, porque a gente consegue transformar as coisas para que possamos usar essas coisas da melhor maneira. Sabemos que não é sempre assim que acontece, não é sempre assim que a gente, não é sempre que a gente faz o bom uso desses dons, né? Mas foi para isso que eles nos foram dados, para que a gente possa ser o criador, transformador, criativo, fazendo melhores escolhas para que a nossa sociedade, o nosso povo tenham uma vida melhor. E aí, aqui, é claro, a gente tem que fazer o contraponto, que foi para isso que todos esses presentes nos foram dados. Às vezes, a gente não faz as boas escolhas, não faz o bom uso disso, mas foi para isso que que esses presentes foram dados por Deus aos seus filhos. Bom, os atributos de Deus que são e estão na base da nossa identidade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito, portanto, a criatividade no Pai, o Filho na palavra e o Espírito na liberdade que temos nessa Trindade Santa que nos marca e que a gente precisa aproveitar, fazer bom uso disso tudo. Bom, esses 3 pontos já seriam suficientes para nos deixar empoderados, empoderadas, para que a gente pudesse fazer e ser no mundo a transformação necessária para a vocação madura, para uma espiritualidade profunda e para uma missão fecunda. E aí, esses 3 pontos, a grandiosidade, essa semelhança com Deus e os dons recebidos por Deus, essas bênçãos, né, que fazem de nós humanos e que deveriam fazer da gente também sábios, para que a gente pudesse ter uma vida melhor e fazer da vida das outras pessoas um lugar melhor também. Vou parar aqui um pouquinho de compartilhar. Não vou interromper o compartilhamento, mas eu vou deixar aqui o microfone aberto para que cada um possa se manifestar com uma palavra, uma frase, um sentimento a respeito disso que a gente falou até agora. Quem começa?
Fiquem à vontade. Acho que o André levantou a mão aí, não André? Não, André, mas você pode. Eu acho que a palavra é muito bom mesmo, né? Como está no próprio Gênesis, né? Ele fala, Deus viu que tudo era muito bom. Deus viu que o homem, né? A criação do homem era muito bom. E é bem significativo, né? Lembrar desse começo, assim, né? Essa identidade, né? Nossa como cristãos, como filho de Deus, criado assim, imagem e semelhança. Gostei bastante. Obrigado. Quem mais? Enquanto você falava, eu lembrei, essa semana mesmo, acho que foi ontem, anteontem, né? Eu converso aqui com os meus netos, né? Eu tenho uma neta de 10 e um neto de 8 que vai fazer 9, né? E aí o meu neto mexeu na minha garganta, e aquela história do pomo de Adão, sabe? Aí eu falei assim, não, tu não conhece a história do Adão? Aí comecei a contar para eles ali, assim, né, meio por alto. E aí, falando com a minha neta, né? Eu falei, então, o Adão foi o primeiro homem, depois os outros. Aí minha filha falou assim, então somos todos da mesma família? A minha neta de 10 anos perguntou, é isso aí, a Bíblia fala que somos todos irmãos. Eu falei, onde você funciona com essa conversa com ela? E você estava contando isso. Eu fui catequista de adultos 10 anos, né? Não comentei aqui na minha apresentação, mas numa outra reunião dessa, acho que eu comentei com o Paulo, que eu fui catequista de adultos na minha paróquia há 10 anos. Não sou mais, agora eu estou no Conselho Administrativo Econômico, né? Mas na catequese a gente sempre passa por essa parte toda da criação, eu acho muito importante pontuar. Agora, eu vi algo de novo aqui, uma visão nova, pelo menos para mim, nessa questão do pai como criatividade, do filho como a palavra, do espírito como liberdade. Isso aqui é uma abordagem nova para mim, que eu gostei muito. Achei muito legal, muito boa. Mas, de qualquer forma, estou gostando do material, é muito bom. Material maravilhoso mesmo. É. Mas alguém? Clóvis? Paulo? Muito interessante para todos nós, né? Sabemos a nossa origem, não é verdade? E porque vivemos nela também, né? Porque se fomos criados, criatura de Deus, e outra, diariamente, constantemente, nós estamos aprendendo coisas novas. E procurando aprimorar também, porque o mais importante é viver esse ciclo da vida, aproveitando esse tempo que nos é permitido e seguir adiante. Porque diz, caminhamos por águas mais profundas. Então, tudo de graça, tudo vem de graça para nós. E nós, de graça, temos que compartilhar também. Coisa errada que fizeram nesse vídeo anterior, pessoal cobrando para participar dessa live aí. Então, se vem de graça para nós, temos que dar de graça, retribuir. É essa a minha palavra. Sim. Bom, gente, já me perdi aqui total de onde eu estava. O que aparece para vocês? Me ajudem aí. Vai começar a parte do Tá Abraão bem. Isaac aí, né? É uma confirmação da marca de Deus em nós. Isso mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Então, a bênção é uma confirmação da marca de Deus em nós, né? Todo ser humano vem marcado com esse carimbo de Deus. Você é muito bom, você é um dom. Abraão, Isaac e Jacó. A bênção de Deus é a maior necessidade que temos. Então, quando a gente diz, né, que somos abençoados, que abençoamos a alguém, a gente se torna multiplicadores e multiplicadoras dessas bênçãos. E isso é tão lindo, né?
Muito bem. Já somos abençoados, então, e por essa bênção, e porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é preciso que a gente assuma essa predileção e capacitação de Deus, esse dom da cocriação, né, que Ele nos deu. E quando a gente se dá conta da nossa identidade, a gente percebe que mesmo sem termos a consciência do quão isso faz parte da nossa essência e nos torna mais humanos e melhores, a gente percebe também que é preciso que tomemos a consciência dessa graça para que a gente se torne esses multiplicadores do bem que a nossa sociedade tanto necessita e almeja, né? Então, esse é o grande desafio que temos, é o grande desafio para quem assume essa identidade de ser filho e filha de Deus. É sentir-se acolhido, valorizado e aprovado por Deus, porque somos todos pertencentes a Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe também e podemos nos deleitar com cada criatura humana, que, como Paulo Proul disse há instantes atrás, são todos nossos irmãos e nossas irmãs, somos todos de uma mesma família e somos todos um, né? Ele nos escolheu como objeto do nosso amor e aqui do seu amor. E eu quero aqui fazer um parênteses, né? Um momento da minha vida eu fui Hare Krishna. E o mantra Hare Krishna, em sua tradução livre, é um pedido a Deus que sejamos um instrumento do amor dele para com as outras pessoas. E o quanto isso é lindo quando a gente reflete acerca do que é sermos, então, filhos e filhas de Deus, o que é sermos instrumento do amor dele, né? O quanto isso pode impactar positivamente a vida das pessoas e ser transformador na vida das pessoas. Então, sim, somos abençoados, ainda que a gente não tenha a consciência disso. E aí vem a comparação, né? Ou a ideia de Jacó, né? Como Jacó, é preciso ter a consciência de que você é a casa de Deus. Jacó vai dizer: na verdade, Javé estava nessa casa e eu não sabia. Quem é essa casa? É o ser humano. Percebemos aqui as fontes profundas da nossa identidade, mas não chegamos ao fundo da fonte ainda. E aí, para mim, isso é muito revelador, né? Porque, e vai muito de encontro com os dizeres do Papa Francisco, né? Que precisamos ser a igreja em saída, que precisamos ser a igreja, essa igreja que não é o templo, né? Mas a igreja que é habitarmos em Deus. E como isso faz a diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão perto ou não tão perto de nós. E aí são homens e mulheres vivendo as histórias de Deus e sendo o próprio Deus quando se permitem assim ser. Isso eu acho que é muito do que nos move, ou pelo menos deveria nos mover. Mulheres e homens nas narrativas bíblicas buscavam forças nessas fontes. Moisés experimenta um Deus que revela a sua identidade. Sou o Deus de seus pais. Abraão mudou o nome para não esquecer a sua identidade. E é assim que o profeta Isaías se sente chamado desde o ventre de sua mãe. Por isso, ele pode nos provocar. Não basta que sejam servos, mas farei de vós luz das nações. E agora chegamos no fundo da fonte, onde nossa identidade se regozija. O melhor estava por vir e veio. O melhor é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus humano, Deus homem,
Deus como eu. E aí a gente volta àquela questão de eu e Deus, eu e nós todos, né? Agora chegamos no suprassumo das graças, em Mateus 28, 19. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a fonte escancarada da nossa identidade laical. O batismo é um mergulho, mergulhados em Cristo para sermos outro Cristo. E aí vem o poder que temos de transformar o mundo em que vivemos, né? Vou fazer outra paradinha aqui para que a gente converse um pouco mais a respeito disso e que vocês falem as impressões que têm até aqui. E aí a gente parte para a questão do batismo. A hora do batismo aí, né, do que você falou do mergulhados em Cristo para sermos outro Cristo, não sei se veio na cabeça de vocês, mas na minha veio a frase do meu xará lá, o Paulo, falando, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso aí. É lindo isso, né? Deixarmos que Cristo vive em todos nós. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Quem mais? Não briguem. Temos tempo. Um de cada vez, né? Né? Um de cada vez. É verdade, André, lindo. Paulo? Quando eu lembro dessa passagem, um pouco do que foi dito, né? Me vem também a responsabilidade, né? Eu sei que a gente vai entrar no batismo ainda, mas pelo batismo nós somos. Aí eu vou falar meio um pouco do catecismo. Introduzido na igreja, toda aquela parte técnica que a gente aprende no catecismo. Herdeiro do povo de Deus, é isso mesmo? Do isso, reino, né? Mas mais do que isso, eu acho que a partir do momento do batismo, acho que é o primeiro passo, né? Mas eu fico pensando também, agora na Semana Santa e tudo mais, que o Cristo ressuscitado é para que nós que nós ressuscitemos também, né? E no batismo também, o batismo também é uma vida nova para nós, né? Pelo menos tem que ser, deveria ser, né? E muitas vezes a gente esquece isso, de ser uma vida nova, né? E esse batismo que às vezes... Tanto é que na sábado, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que eu faço confusão às vezes. No sábado que nós renovamos a promessa do batismo, correto? Isso, a Vigília Pascal, isso mesmo. Isso. Então, que é algo assim, não é que é algo profundo, e às vezes nós não tomamos consciência disso, né? E quando fala que batismo é um mergulho, também é um mergulho para uma vida nova, né? Mergulharmos em Cristo, como estava aqui, para sermos o outro Cristo, né? Esse mergulho é para que a gente deixe, né, no fundo das águas todas as nossas impurezas, os nossos questionamentos, e a gente saia de alma lavada, literalmente, né? E aí, assim, a gente se torna gente nova, renovada. A água tem esse dom, né, de nos renovar, de nos fazer vivos. Não é à toa que quando a gente está triste, a gente diz da importância de ir a uma cachoeira e caminhar na água da praia, né? Para fazer essa lavagem tão necessária. Muito bem. O batismo é a fonte de todos os dons e carismas da igreja. É a fonte de todos os ministérios, ordenados ou não. No batismo se encontra a fonte mais profunda do laicato. Somos portadores de cidadania batismal, somos batizados. E aqui bebemos da nossa mais profunda identidade. É a identidade vivida pelo batismo
que nos congrega em um só corpo de Cristo. E é por isso que eu estou falando aqui desde o início que, no fim, somos todos um. E quando machuco o meu irmão, machuco o meu vizinho, estou machucando a mim também, né? Uma vez que somos todos um. Essa memória você não pode perder. O batismo é a fonte comum dignidade e legítima diversidade. Não existe verdadeira igreja sem a consciência do batismo. Não existe nenhum mundo justo sem isso. O batismo é inesgotável. As suas consequências são o fundamento da ação laical. Pelo batismo entendemos a nossa vocação, espiritualidade e missão. E sem essa consciência, o reino de Deus não vem. E aí, né, vem vocação, espiritualidade e missão. Todos juntos e misturados, né? Sem essa presença consciente ao batismo, você tropeça no primeiro degrau. Sem essa consciência do batismo, seremos uma multidão de turistas e de carreiristas passeando dentro da igreja. E aí essa igreja como templo, né? Algum comentário aqui, gente? Algo que vocês gostariam de dizer, de compartilhar? Só reforçar o que foi dito de igreja, né? Aquela diferença entre igreja e templo. Nós somos igreja de Cristo. Templo é construção e às vezes a gente se prende muito em ser cristão no templo, né? E nós esquecemos que nós somos igrejas, que nós somos templos vivos de Cristo. Isso aí. É isso aí, E para isso a igreja gente vem precisa ter coragem, né? Diga, Paulo. Não, só lembrando que igreja vem de eclésia, né, que é de comunidade, né? Então, a igreja aí, no caso, é a comunidade mesmo que a gente está inserido, né? Não é o templo, o prédio lá, né? Aquele tijolo, aquela porta lá, né? É a comunidade que a gente está inserido. Tem uma passagem que Cristo fala, se você brigou com uma pessoa ali, você vai lá e fala com ela. Se não resolveu, chama alguém e conversa em duas pessoas. Aí, se não resolveu, chama a igreja. E nesse momento que ele fala igreja, ele está falando da comunidade, né? E eu, normalmente, quando eu falo dessa passagem na catequese, eu até falo, essa comunidade aí, não é só a tua igreja. Se é um colega de trabalho, chama os colegas de trabalho lá para resolver aquele problema. Se é na tua família, chama a família ali para resolver aquilo ali. Se é na faculdade, chama o pessoal da faculdade. É a comunidade que está acontecendo aquele fato ali, aquele problema. Mas é isso aí, igreja no sentido de comunidade. Exatamente. E nós somos feitos para viver em comunidade, né? Quando estamos afastados da comunidade, afastados da igreja, a gente tende a estar entristecido, a gente tende a entrar, inclusive, em depressão, né? Porque somos feitos para estar juntos e unidos e em busca de um mesmo propósito. Quando a gente faz diferente disso, o caminho é mais pedregoso, né? E aí, como cristãos e cristãs, precisamos assumir uma postura corajosa, redescobrir o lugar e o significado da identidade batismal. Agora fica claro as nossas fontes mais profundas, os 3 rios do Gênesis, a centralidade do ser humano na criação, a semelhança com Deus e os dons recebidos desaguam no grande oceano que é o batismo. Olha como isso é simbólico, né? Só para complementar o que você acabou de falar, a gente, assim, eu sempre antes de trabalhar, né, sempre procuro ir na igreja, ou se eu estou andando aqui pelo centro do Rio, não sei se vocês conhecem o centro do Rio, tem várias igrejas aqui,
E é incrível como em todas elas, todas as igrejas que eu entro, todas as paróquias, todas as capelas, eu me sinto acolhida. Isso é fato, assim, isso tem muito a ver com isso que todos comentaram, né, de não ser, de ser a comunidade, né, da igreja ser a comunidade, não ser o templo, né, e aí você também comentou de que quando a gente se afasta da igreja, a gente se sente um pouco mais triste, né, e a gente viu muito isso durante a pandemia. Era muito ruim a gente não ter aquele contato, né, com as pessoas, com os nossos amigos da comunidade, com as pessoas que a gente é sempre mais próxima. E lá em cima você tem um trecho que fala, né, que a gente tem essa necessidade de se sentir abençoado, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso da gente estar ali na igreja, naquele momento de partilha, né? Aos domingos, né, no decorrer da semana, quando a gente vai numa reunião. Então, eu acho que nós somos a igreja, né? Se a gente acolhe bem as pessoas, graças a Deus, até hoje eu fui muito bem acolhida. Todas as comunidades que eu estive, nem mesmo sendo só para assistir uma missa, né? Mas eu sempre fui muito bem recebida, graças a Deus. Mas alguém quer compartilhar alguma coisa que pensou? É tão rico quando a gente consegue, né? Ir compartilhando, ir colocando as nossas opiniões. Isso faz muito sentido para mim. Bom, esse então é o primeiro desafio do laicato, pois só vai entrar mar adentro aquelas embarcações que tiverem consciência de suas origens, de sua identidade única e de sua condição de batizado. A partir do batismo, o reino de Deus acontece. A nossa primeira missão é multiplicar essa consciência das nossas origens, da nossa identidade, do nosso batismo, em nossas próprias terras interiores. Caso contrário, não convenceremos o mundo. Então, para a gente poder divulgar as ideias de Jesus, de Deus, a gente primeiro precisa acreditar nelas, né? E vivenciá-las. Se a gente não faz assim, a gente não convence ninguém, porque se a gente não consegue nem nos convencer, quem que a gente vai conseguir convencer, né? Então, é assumirmos mesmo a nossa identidade, vestirmos essa identidade e vivermos essa identidade com consciência. Aí a gente consegue transformar primeiro o nosso mundo e depois o resto do mundo, né? É exatamente assim que acontece. Vale a pena ser leiga e leigo na igreja. Como diz o Concílio Vaticano II, o leigo tem um caráter próprio dentro da diversidade da igreja. A diversidade é essa que a gente precisa aceitar, que a gente precisa valorizar, que a gente vê tanta gente, muitas vezes, desprezar, não é? A partir do seu caráter próprio, ele deve viver sua relação com Cristo, com a igreja e com o mundo. Impregnado dessa consciência batismal, o laicato pode ser fermento no mundo para transformar a realidade injusta, aperfeiçoar a terra. Gênesis 39. O batismo, enfim, todos os fiéis são profetas, sacerdotes e reis na igreja e no mundo. O laicato do nosso querido Brasil fica, ao laicato do nosso querido Brasil fica a provocação do filósofo alemão Nietzsche. Descubra quem tu és e seja. Coragem. E é preciso mesmo ter coragem para que a gente assuma quem a gente é e para que viemos ao mundo, né? Muitas pessoas, e outro dia eu ouvi isso, muitas pessoas dizem ser católicas porque não é preciso carregar a Bíblia embaixo do braço, né? E isso, infelizmente, é uma realidade, né? Muitos irmãos e irmãs não têm a coragem de vestir a roupa, né? Essa roupa de Jesus e de fazer a sua missão no mundo, porque se sentia envergonhado, como se fosse algo não bom, que não fizesse bem primeiro para a gente e depois para as outras pessoas, né? E é impressionante como a gente vê
algumas pessoas que ou que não são religiosas ou que são de outras religiões criticando as pessoas por estarem e por frequentarem e por serem católicos. Nossa, mas você é católico? Como se isso fosse uma coisa estranha, até uma doença, muitas vezes, né? A gente vê e vivencia isso com muita frequência. Não sei vocês aí que estão distantes de nós no Rio, se isso é uma realidade, mas eu tenho presenciado algumas dessas circunstâncias aí, como se ser católico fosse o pecado, né? Muito bem, pessoal. Então, a gente convida vocês, né, a convidarem outras pessoas para virem fazer parte desse projeto. É um projeto de formação de multiplicadores, em que a ideia é que a gente possa compartilhar esses ensinamentos, é que a gente possa conversar sobre o que é ser católico, o que é ser católica, sem nenhum problema, né? Que sejamos francos e que a gente consiga, então, fazer a transformação no mundo de pouquinho, né? Converso com um, converso com outro, sou instrumento do amor de Deus com um, com outro, do jeito que der, do jeito que puder, e com muito amor e dedicação também, porque não dá para ser diferente disso, né? Palavra aberta para vocês. Eu acho importante que o laicato, a leiga e o leigo, tome essa consciência, principalmente do que está lá na Gaudium Express e outros documentos da igreja, da importância, protagonismo e responsabilidade do laicato. Eu nunca esqueço, olha, já tem alguns anos isso, um padre que comentava, ele estava comentando ao mesmo tempo puxando a orelha do laicato, que ele falava assim, olha, eu sou padre, eu faço as missas, atendo as pessoas, papapá, mas eu sou um. Eu não posso ir, por exemplo, no trabalho de cada um e ficar o dia todo lá pregando, falando de Deus, dando exemplo. Vocês têm que ser esse exemplo no dia a dia, no lugar onde vocês estão. Ou seja, é que às vezes as pessoas não entendem. Não é que a pessoa seja um padre. Padre é padre, leigo é leigo. Tem essa separação, que às vezes as pessoas esquecem. Mas que o leigo seja essa presença viva onde ele está, no mundo. Né? E ele foi um puxão de orelha que ele deu. Ele falou, olha, vocês têm que sair, vocês têm que fazer a parte de você. A igreja está aqui, o sacerdote que faz a consagração, para que nós possamos nos reabastecer com a comunhão todo dia ou final de semana, está lá. Mas no dia a dia é o principal. A gente tem que. Desculpa, não é o principal. É a complementação, inclusive, da missa, né, da celebração. Ou seja, o cristão, o leigo e leiga, tem que ter essa consciência de que ele é representante de Cristo onde ele está. Porque não é o padre que tem que evangelizar. Não é o padre. Pelo batismo, o batismo nos faz sacerdote também. Não sacerdote no que diz respeito à ordem, né? O sacramento. Mas também nós somos sacerdote nesse sentido de que nós temos que evangelizar também aonde nós estamos. E às vezes é difícil. Aliás, difícil vai ser sempre, né? Como disse há muitos anos atrás também, uma teóloga que era enfermeira e a tese dela foi em doente terminal. Eu olhei para ela assim, meu Deus, que tese você fez, hein? E ela falou o seguinte, olha, é muito bom ser cristão, só que é o seguinte, ninguém vai para o céu senão pela cruz. Então, se vocês pensam que estão aqui para ter vida boa,
não é bem assim. Não é bem assim no que diz respeito que ser cristão não basta só ir à igreja. É preciso muita coisa, né? E não é fácil ser cristão às vezes, né? No dia a dia, todo mundo aqui é pai e mãe? Tirando o André, por enquanto. Não sei. Mas, mesmo assim, eu falei de ser pai e mãe, porque ser pai e mãe, de vez em quando, você tem que ser cristão ao extremo, porque às vezes os filhos torram a vida da gente. Mas tá no pacote. Como eu sempre falo, tá no pacote. É isso aí. Tá no pacote e vão embora. Isso é só exemplo, que não tem no dia a dia, tem no trabalho, tem no colégio, que às vezes tem dentro até da igreja. Então, ser cristão não é fácil. Evidentemente que a gente, quando ela falou isso, não foi para todo mundo ficar apavorado. Eu tenho que sofrer. Deus não quer que a gente sofra por nós mesmos. Muitas vezes, né? Deus não castiga. Nós é que aprontamos, tanto é que, como foi dito no começo, lá no Gênesis ele deu o livre-arbítrio. Então, ele falou: olha, se vamos fazer, o caminho é esse, você escolhe se quer, né? Mas não vai ser fácil. Ele mesmo falou: se quiser me seguir, pegue sua cruz e me carregue. Mas a gente sabe que ele sempre está conosco, nós sabemos que ele sempre vai nos dar força, sempre irá nos abençoar. Nós temos que fazer a nossa parte. Já falei demais, desculpe. Eu acho que o Paulo falou um negócio importantíssimo aí, que inclusive faz parte do catecismo da igreja, né? Que é a função do leigo é ser cristão no mundo. A gente precisa ser cristão lá fora, né? E isso acho que é um dos pontos centrais dessa mensagem que a gente precisa passar, porque existe muito forte hoje uma corrente assim de trazer uma visão de que o mundo eu não ouço música do mundo, eu não participo das coisas do mundo, sabe? Parece que querem se excluir do mundo, né? E na verdade não é isso. O nosso papel é ir lá para o mundo, é ir lá para o mundo para ser cristão. Eu acho que houve uma espécie de miopia, assim, uma visão errada, né, do que é ser cristão. A gente não tem que se isolar do mundo, a gente precisa ir lá no mundo para ser cristão. Acho que esse é um ponto que eu vejo como central. Não sei se estou equivocado ou não, mas é a gente trazer resgatar isso, né? Eu acho que só isso. É assim que a gente faz a diferença, né? Se ficamos fora do mundo, apartados, na verdade a gente está à margem e não está cumprindo o nosso papel enquanto leigos e leigas, né? A gente está vendo as coisas acontecerem e está se eximindo de cumprir o nosso papel, que é ir lá e afetar as outras pessoas para que elas se movam num caminho diferente do que aquele que elas estão no momento traçando. Enfim, e como disse o André agora há pouco, para a gente ser cristão e cristã, a gente precisa estar pronto para doar-se. Se a gente não se doa, a gente está sendo qualquer outro negócio, menos cristão e cristã, né? Encerramos aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Clóvis, pode falar. Eu vou falar. Os cristãos leigos da igreja, ele é o sal da terra e luz do mundo. Sim. Então, se nós não se calarmos, as pedras falarão por nós. É o que diz Paulo. Então, é o desejo também do Papa Francisco também, né? Ele afirma que o cristão, o leigo, tem que ir para ir fora da igreja. Porque dentro da igreja somos participantes. Lá fora, nós somos divulgadores da palavra de Deus. É o que está precisando. Porque nós temos que levar essas palavras nas capelas, nas pastorais, encontro de casais, tudo isso aí para atrair esse pessoal, para formar assim, essa corrente de leigos e leigos, saberem que são leigos e participantes. Viver na igreja, vivenciar o evangelho, levar no mundo essa caminhada como cristãos.
Exatamente. Exatamente. Mas alguém quer falar Eu alguma lembrei, coisa? André? eu lembrei agora também, né, em todo esse contexto que foi a aula de hoje, uma aula muito boa, né, maravilhosa, do contexto do nosso plano diocesano de evangelização aqui em Santos, né, que tem os pilares, né, do pão, da palavra, da caridade e da ação missionária, né. E se eu não me engano, o lema ide e sejam discípulos missionários, né, alguma coisa assim. E porque esse é o papel que Cristo nos dá, né? Inclusive o tema da campanha da fraternidade desse ano também, né? Dá-lhes vós mesmos de comer, né? Nós temos esse compromisso, né? Por sermos identidade, imagem e semelhança de Deus, por sermos batizados, dar continuidade a seu mandamento, assim, né? A, seu, a sua vida, né? A vida de Cristo aqui na Terra, a vontade do Pai, né? Muito obrigado, viu, pela aula de hoje. E só para rapidinho, já que o André falou, dá parabéns também, todas as pastorais, mas a pastoral da ecologia, a ecologia, a terra, né, a casa comum, é um jeito do leigo, a leiga ser cristão no mundo. Porque Deus nos deu toda a terra para que nós ficássemos aqui e tomássemos conta. E se a gente não tomar conta disso, amanhã não vai ter nem essa terra para nós. Ou seja, também é mais um lugar que eu vejo muito importante que que o ser humano, mas especificamente agora, como nós estamos falando da Igreja Católica, que nós católicos temos que tomar consciência disso também, né? E, André, como a cruz não é fácil, né? Eu sei que a sua cruz não deve ser fácil, mas ela está aí. Eu sei que tenho certeza que você também, não só você, como todos nós aqui, somos abençoados. Até você também, Bianca, e também tenho certeza que é abençoado. Também, às vezes, não é fácil, mas tenho certeza que Deus está sempre ali do lado. Bianca, vamos que eu estou aqui, vamos que eu estou aqui. Com certeza, tá sempre comigo. Senão, eu nem me levantava da cama. Bom, é isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Fica o convite para que vocês convidem os coleguinhas para virem também, né? É super importante. A gente espera que não aconteça aquela invasão como a gente teve no início do nosso encontro. Não gosto nem de dizer que é aula, né? Porque é uma partilha. E a gente agradece. Eu vou parar de gravar e aí só vou encerrar com vocês aqui. A gente faz uma oração para encerrar antes de eu parar a gravação, mas para a gente escolher o dia do nosso próximo encontro, tá? Eu paro a gravação e a gente escolhe, tá bom? Eu vou pedir para o Clóvis encerrar, então, com uma oração, e aí a gente vai para as palavras finais, tá bom? Agradecer a Deus, né, por esse momento, que tudo isso que nós partilhamos reproduza frutos e que seja sal na terra e luz no mundo. Então, pedimos a Deus, uma Ave Maria, agradecendo a nossa Mãe Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você vai mandar esse Estivemos material? reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpa, Cláudio, achei que você tinha acabado. Oi? Não, desculpa, eu acabei falando antes de você terminar. Você vai mandar esse material? Ah, beleza.